Bom dia, hoje eu vim falar sobre os aspectos legais importantes na venda de bens de herança. A venda de bens de herança é uma situação que pode gerar muitas dúvidas e problemas para os herdeiros e interessados. Afinal, como vender um imóvel ou outro bem que pertenceu então a uma outra pessoa, hoje falecida? Quais são então os requisitos e procedimentos necessários para realizar essa transação de forma segura e legal? Então, nesse vídeo eu vou esclarecer alguns aspectos legais importantes na venda de bens de herança, tanto antes quanto durante o processo de inventário. Então, inicialmente eu vou contextualizar aqui o que é inventário, que é um procedimento jurídico que então visa levantar todos os bens, direitos e dívidas deixados por uma pessoa falecida, para que se possa fazer a partilha e a transferência desses bens para os seus herdeiros legítimos. O inventário, ele pode ser feito de duas formas, judicial ou extrajudicial. O inventário judicial é aquele que depende da intervenção do Poder Judiciário e deve ser então feito quando há testamento, herdeiros menores de idade ou incapazes ou quando há discordância entre os herdeiros sobre a partilha dos bens. O inventário judicial, ele pode demorar vários meses ou até anos para ser concluído, dependendo da complexidade do caso e da demanda do juízo competente. O inventário extrajudicial, ele é aquele que é feito diretamente no cartório por meio de uma escritura pública e pode ser feito quando não há testamento, quando todos os herdeiros são maiores de idade e capazes e quando há consenso entre eles sobre a partilha dos bens. O inventário extrajudicial, ele é mais rápido, simples e econômico que o judicial, podendo ser concluído em poucas semanas. Em ambos os casos, é indispensável a participação de um advogado habilitado, então, para orientar e representar os herdeiros no processo de inventário. E como vender, então, os bens da herança antes do inventário? Bom, muitas vezes os herdeiros eles precisam ou desejam vender os bens da herança antes mesmo de iniciar o processo de inventário. Seja para arcar com as despesas do próprio inventário, seja para evitar a deterioração do bem, seja por ter recebido uma proposta de compra. Mas será que isso é necessário? Será que isso é possível? Vender esses bens antes? Então, a resposta é sim, mas com algumas ressalvas. Vamos lá. A venda de bens de herança antes do inventário, ela pode ser feita por meio de cessão onerosa dos direitos hereditários. Isso significa que os direitos podem ceder e transferir os seus direitos sobre a herança para um terceiro interessado em adquirir um determinado bem do espólio, um conjunto de bens deixados pelo falecido. A cessão dos direitos, ela deve ser feita por meio de uma escritura pública, lavrada em cartório, conforme estabelece o artigo 1793 do Código Civil. Nessa escritura, devem constar os dados dos cedentes, que são os herdeiros, e o cessionário, que é o comprador, e o bem objeto da cessão. Além disso, é necessário que todos os herdeiros concordem com a cessão e participem do negócio jurídico, pois até a partilha final, a herança é considerada um bem indivisível. Ao realizar, então, a cessão dos direitos hereditários, o cessionário assume o lugar dos cedentes na sucessão, como se fosse um herdeiro. Isso significa, então, que ele passa a ter direito à parte correspondente ao bem cedido na partilha final, mas também assume as obrigações e responsabilidades decorrentes da sucessão, como eventuais dívidas ou ônus sobre o bem. A cessão dos direitos hereditários, ela não transfere automaticamente a propriedade do bem para o cessionário. Para isso, é preciso que se faça o inventário e a partilha dos bens da herança, atribuindo então ao cessionário a titularidade definitiva desse bem cedido. Portanto, a cessão dos direitos hereditários é um negócio jurídico provisório e condicional à realização do inventário. Como vender bens da herança, então, durante o inventário? Outra possibilidade é vender os bens da herança durante o processo, seja judicial ou extrajudicial. Nesse caso, é preciso obter uma autorização judicial para realizar a venda antecipada desses bens. A autorização judicial pode ser solicitada pelos próprios herdeiros ou pelo administrador do espólio.
pessoa nomeada pelo juiz para cuidar dos bens da herança até a partilha final. Para isso, é preciso comprovar a necessidade ou a conveniência da venda antecipada dos bens. Algumas situações que podem, então, justificar a venda antecipada dos bens são a existência de dívidas do espólio que precisam ser quitadas, a necessidade de arcar com as despesas do próprio inventário, o risco de deterioração ou desvalorização do bem, a existência de uma proposta vantajosa de compra, a concordância de todos os herdeiros com a venda. A autorização judicial, ela deve especificar o bem que será vendido antecipadamente, o valor mínimo aceitável para a venda e as condições do negócio jurídico. Além disso, deve-se observar o direito de preferência dos demais coerdeiros na compra do bem. A venda antecipada dos bens durante o inventário também não transfere automaticamente a propriedade do bem para o comprador. Para isso, é preciso que se conclua o processo de inventário e partilha dos bens da herança. Então, concluindo, a venda então de bens dentro do inventário e fora do inventário é possível. Então, bom dia a todos.